Será que esses adultos não conseguem se lembrar qual era o prazer de brincar com um esguicho de água? Querem me comparar a aula de mandarim com brincar com esguicho de água? E tem mais, existem coisas que eu só vou poder aprender através do corpo. A noção de molhado ou seco eu não aprendo teoricamente. A noção de caber dentro ou não caber dentro, a noção de quente ou de frio, não se aprende na teoria, se aprende na prática. Então, toda essa realidade virtual que está sendo passada, é assim, a criança aprende, mas não aprende, vai ficando uma camada de gente grande. Nós estamos tratando as crianças como se elas fossem adultos em miniatura. E tem mais, elas não têm o direito de reclamar que a gente está com remédio nelas. Sendo que reclamar é a coisa mais saudável que elas podem fazer, se tiver um adulto capaz de ativar a sua criança e começar a se perguntar por que ela está reclamando. Porque criança não reclama à toa. Como eu disse, ela não está fazendo questão de colar de pérola, ela está fazendo questão de água, comida, fralda trocada, um olhar e um carinho. Coisa simples. Tanto que quem tem, todo mundo acho que tem de alguma forma a experiência de uma maternidade gostosa, pelo menos em alguns momentos, sabem que beira ser afrodisíaco, porque a criança me dá a impressão de que eu sou o máximo. Sim, o sorriso dela se ilumina só porque eu entro na sala, só porque eu chego no mesmo lugar. Então, o problema é por que a pressa de que tudo isso passe depressa? Por que é que estamos com esse medo pavoroso de que a criança fique... As crianças não podem mais brincar na rua porque é perigoso. Sim, mas por que os pais não vão brigar com o governo? Por que a comunidade não se organiza para lutar contra isso? Porque, na verdade, pelo menos em São Paulo, nós todos estamos cercados, todos nós honestos estamos cercados de grades e os ladrões estão à soltas pela rua à vontade, né? Porque nós subimos grades e mais grades até não poder, mas este não é o caminho para se chegar a nada, né? O caminho para se chegar a alguma coisa, ou vamos fazer com que a sociedade se organize para funcionar de outro jeito, ou vamos exigir dos nossos políticos outra atitude. Por que criança não pode mais brincar na rua? Por que criança não pode mais brincar à vontade? Fala-se muito de como atualmente o professor está desprestigiado, mas não foi a criança que fez isso, foi o adulto. São aquele tipo de pai que chega lá e bota o dedo debaixo do nariz do professor e você se atreveu a dar uma bronca no meu filho? Você se atreveu a dar uma nota baixa no meu filho? Você se atreveu a não dar medalha porque ele... Não é a criança que faz com que o professor esteja desprestigiado, é o adulto. Mas nós vamos jogando a culpa nas crianças. Estão falando muito do bullying nas escolas. Eu me pergunto, alguém fala do bullying em casa? Porque esta ideia de que você tem que ser perfeito, se o dente estiver torto, vamos botar um aparelho, se a postura não estiver boa, vamos para um balé ou para não sei o que, se não sei o que não estiver bom, tem que ser perfeito. Isto não é um bullying? Aí a criança chega na escola e descarrega ativamente o que ela vive passivamente, que é: você não é o filho que eu queria. Eu queria um filho mais perfeito. Mais perfeito. Não ouço falar mais feliz. Não ouço falar mais autêntico. Não ouço falar... As queixas que eu recebo dos pais não são assim... Não são. Às vezes até são, mas a maioria é... Ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Não é assim: eu estou preocupado se ele está infeliz, eu estou preocupado se ele está se sentindo mal, eu estou preocupado com como ele se sente. Não, eu quero que... Eu não quero ele chorando quando eu saio,
eu não quero ir muito tempo na frente da televisão, quer dizer, é tudo exigência, né? E nenhum parar para refletir o que tem por baixo dessa exigência, que nunca está ali gratuitamente. Crianças precisam, as brincadeiras, no geral, elas conseguem concentrar quase todos os tipos de vivência possíveis na vida, né? Assim, brincadeira de polícia e ladrão é a minha luta interna entre o bem e o mal. Então tá lá. Chegamos a um nível absurdo de que os brinquedos de arma estão proibidos, porque incentivam a violência. As armas de verdade não, elas estão permitidas. Agora, o revólver de brinquedo está proibido. Dentro desse ser perfeito, estão estudando a possibilidade de baixar a idade mínima para fazer cirurgia plástica para 10 anos. E se a criança for minimamente gordinha, taca-se um regime nela, sendo que ela esticaria sozinha na adolescência. Então é uma pressão de perfeição, e essa pressão ela é toda por uma aparência externa, não é por valores internos, é o que você parece para os outros. Você tem que parecer magra, você tem que parecer bonita, você tem que parecer, estamos na sociedade das aparências, tem nada a ver com essência, né? Aliás, os programas que estão passando pela televisão são os Big Brother, todo mundo se exibindo. É um show de exibição, né? Nada de valores internos do que está acontecendo. E algumas vezes alcança níveis que eu não consigo imaginar. Alguns meses atrás eu estava lendo que na Alemanha, frente a um estudo que dizia que no tempo frio a inteligência rende melhor do que no calor. Claro, a gente fala assim que nos climas tropicais a pessoa tende a ter um raciocínio mais lento, a pessoa tira uma soneca na hora do almoço porque não funciona a cabeça com 40 graus. Ok, tudo bem. Então, como conclusão disto, concluíram que se dessem aula para crianças de 6 anos ao ar livre, no inverno alemão, no gelo, eles deveriam aprender mais. Falei, gente, precisa ser louco para tirar uma conclusão dessa, porque para mim qualquer criança depois de 2 meses de aula ao ar livre a 0 graus vai se tornar alérgica à escola, né? Aliás, nós estamos tendo muito isso, a criança está tão entuchada de aula de inglês, de computação, que na altura dos 13, 14 anos ela não quer mais saber de aula, está tudo fora do lugar, né? Então, este apressamento da criança é muito ruim, porque faz com que ela tenha que crescer sem que o fermento se desenvolver. E aí ela se torna frágil.